Fala aí, eu sou a Lia do Responde Aí e nessa aula a gente vai falar sobre integrais impróprias, funções com descontinuidade. Então vamos nessa. Observa essa funçãozinha aqui que foi dado o gráfico. Então a gente tem a função f de x tendendo a infinito quando ela se aproxima do ponto B. E se eu quiser calcular a área da função f de x de A até B? Como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente sabe que para calcular uma área a gente pode utilizar uma integral, certo? Mas como é que a gente faz no caso em que a nossa função ela não é contínua em um dos pontos do intervalo de integração, então no caso no ponto B? Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente tem que transformar essa integral em um limite. A gente vai tirar o ponto B, onde a função não é contínua, e botar uma variável qualquer no lugar dela. Vamos lá, fazer isso. A gente vai transformar isso em um limite da integral, que vai de A até, vou chamar a variável t da função f de x dx, e esse limite vai ser com t tendendo a B pela esquerda, certo? Olha só, a área que eu quero é quando a função tende a B pelo lado esquerdo. Então, é assim que eu vou calcular essa área, utilizando um limite. Tá, e se fosse o contrário? Então, a função é descontínua em A e a gente quer calcular a área de A até B. Como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa, vou transformar isso aqui num limite da integral, que vai de... Agora eu vou tirar o A, vou botar uma variável R. De R até B da função f de x dx, com R tendendo a A pela direita, né? Aqui a gente está com A pela direita. Show! E nesse caso aqui, quando temos descontinuidade dos dois lados. Então, a função é descontínua em C pelo lado esquerdo e em C pelo lado direito. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vai ser basicamente a mesma coisa, só que vamos ter que dividir em dois limites diferentes. Que limites vão ser esses? A gente vai ter que pegar como se a gente fosse fazer duas áreas diferentes. A área de A até C e depois a área de C até B. Então, como é que a gente vai fazer isso? A área de A até C a gente vai escrever como limite da integral de A até a variável t de f de x dx, quando t tende a C pela esquerda, certo? A gente está tendendo a C pela esquerda aqui. Mais o limite da integral de... Agora a gente está indo de C até B. Então, a gente vai tirar o C e botar uma outra variável, R. De R até B da função f, quando R tende a C pela direita. É isso. É assim que a gente vai calcular uma área desse tipo. Então, vamos para um exemplo para ficar mais claro. Imagina que a gente tem essa função aqui, essa integral aqui. A gente quer calcular a integral de 0 até 2 de 1 sobre x menos 1 elevado a 2 terços. As integrais impróprias de funções com descontinuidade, elas são perigosas porque a descontinuidade está sempre camuflada. Olha só para esse intervalo de integração aqui. Ele vai de 0 até 2, certo? A função existe no ponto 0 e a função também existe no ponto 2. Só que dentro desse intervalo de 0 até 2, a gente tem um ponto onde a função não existe, que é o ponto x igual a 1, onde o denominador se anula. Então, esse é o nosso ponto de descontinuidade. O que a gente vai ter que fazer, então? A gente vai ter que dividir o intervalo de integração no ponto de descontinuidade. Então, a nossa integral vai ficar dividida assim. Se ela era de 0 até 2, agora a gente vai ter duas integrais diferentes, de 0 até 1 e depois de 1 até 2. Beleza? Tá, então vamos resolver isso aí. A integral de 0 até 1, a gente sabe que o 1 não pode ficar aqui, porque a função não é contínua em 1. Então, não faz sentido eu colocar no intervalo de integração um ponto onde a função não existe. E aqui é a mesma coisa. Então, como que a gente vai escrever essas duas integrais aqui? Daquela forma que a gente viu no início, como dois limites.
Então, vai ser quando de 0 até t, quando t tende a 1 pela esquerda, e depois de r tendendo a 1 pela direita, o intervalo de integração vai ser de r até 2, beleza? Como a gente fez lá no início, com aquelas funções onde foram dados os gráficos. Então, vamos lá, agora é só partir para a resolução. A integral indefinida da nossa função, que é 1 sobre x menos 1 elevado a 2/3, é isso daqui, tá? Essa é a integral. Só você utilizar as técnicas que a gente já aprendeu, você consegue resolver essa integral tranquilamente. Se essa é a nossa integral, qual vai ser o valor dela nesse intervalo de integração aqui, né? A integral definida, integral de 0 até t dessa função. Então, a gente vai ter que substituir primeiro por t e depois por 0. Então, vai ficar assim, 3 vezes raiz cúbica de t menos 1 menos 3 vezes raiz cúbica de 0 menos 1. Raiz cúbica de menos 1 dá menos 1, certo? Então, isso daqui vai ficar 3 raiz cúbica de t menos 1 menos raiz cúbica, menos 3 vezes raiz cúbica de menos 1. Isso daqui, 3 vezes raiz cúbica de menos 1 dá menos 3. Então, vai ficar menos 3, e isso daqui no final dá 3 raiz cúbica de t menos 1 mais 3. Show! Agora, vamos para o nosso limite. A gente já viu, então, que a integral definida deu isso aqui, 3 vezes raiz cúbica de t menos 1 mais 3. Só que a gente não estava calculando a integral definida, a gente estava calculando o limite dessa integral. Então, o limite dessa integral, quando t tende a 1 pela esquerda, vai ser igual a, substituindo o t por 1, isso daqui vai dar 0, certo? Vai ficar 1 menos 1, 0, 3 vezes 0 vai dar 0, então vai ser 0 mais 3, isso daqui dá 3. Show! Agora vamos para a nossa segunda integral, que era a integral de r até 2 dessa função. A gente já sabe que a integral disso daqui é 3 raiz cúbica de x menos 1. Agora vamos substituir os valores aqui. Então, isso aqui vai ficar 3 raiz cúbica de 2 menos 1, que vai dar 1. 3 raiz cúbica de 1 menos 3 raiz cúbica de r menos 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Então, isso daqui vai dar 3 vezes 1 menos 3 raiz cúbica de r menos 1. Isso daqui dá 3 mais 3 raiz cúbica de r menos 1. Show! Então, o limite dessa integral aqui, quando r tende a 1 pela direita, vai ser igual a, substituindo o r por 1 aqui, isso daqui vai dar 0. Então, vai ficar 3 menos 0, isso é igual a 3. E aí, finalmente, resolvendo a nossa integral, com o que a gente fica? Isso daqui, a gente viu ali que era igual a 3, e isso daqui, a gente viu que também é igual a 3. Então, isso daqui vai ser 3 mais 3, e isso dá 6. Como o resultado deu um número, né? Então, significa que a nossa integral é convergente. Se tivesse dado infinito, seria divergente. Show? É isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.